Eu vou conversar agora com Guido Juliano Martins Araújo, agrônomo, perito ambiental e gestor de empresas, e vamos falar sobre o fogo. Nessa época do ano, as queimadas são muito comuns, mas os prejuízos são incalculáveis. É isso mesmo? Bom dia, Guido Juliano. Bom dia, Yara. Em parte sim. As queimadas hoje no Brasil, elas estão acontecendo mais nas regiões de fronteira, regiões de desbravamento, como a Amazônia, né? Aliás, o Brasil hoje contribui de uma maneira determinante com a emanação de gás carbônico por conta dessas queimadas. Mas nós temos que observar a queimada no Cerrado, que é o nosso foco, é a região que nós vivemos. As queimadas controladas, elas são benéficas. O que há de ruim nas queimadas são essas grandes queimadas, como aconteceu agora nessas reservas ambientais, inclusive aqui na Serra de Caldas, aconteceu uma grande queimada o ano atrasado, o ano passado, essas queimadas intermitentes, né, na Chapada dos Veadeiros aconteceu da mesma maneira. Essas queimadas com grandes extensões de terra, elas são problemáticas, mas a queimada faz parte do cerrado em pequenas extensões. Agora tem aí as causas naturais, mas assim, o grande problema são as causas humanas, né? As pessoas irresponsavelmente colocam fogo e o problema se agrava a cada ano. Exatamente. Essas queimadas grandes em áreas muito extensas, elas sacrificam muito toda a fauna, a flora, os macro e micro-organismos do solo, principalmente nos primeiros centímetros do solo, onde a temperatura é muito alta e exatamente onde a terra do cerrado tem mais fertilidade por conta da matéria orgânica existente lá, que uma parte dessa matéria orgânica também é queimada. Então, esta queimada drástica, realmente, ela faz muito mal para a região do cerrado, para o bioma cerrado. Guido Juliano, quais são as consequências depois da queimada, né? O que acontece depois, né? Leva-se muitos anos para a recuperação? O cerrado, como eu disse, ele precisa, para nós imaginarmos e raciocinarmos de uma maneira mais adequada, uma parte considerável de plantas do cerrado, eles precisam do fogo para florescer. Como exemplo, aquele cajuzinho do campo, ele floresce muito bem após uma queimada, mas eu não estou advogando a causa de queimada no cerrado. São queimadas esporádicas em pequenas áreas. E outra coisa, Yara, estas cinzas que ficam depois de uma queimada no cerrado, elas mineralizam os animais nativos do cerrado, como os canídeos, né? O lobo-guará e muitos outros que vão lamber aquela cinza e se mineralizar. Quando não há queimada numa região muito extensa, há estudos mostrando deficiências de minerais nestes animais nativos. Pois é, você está expondo aí para a gente que existe um lado benéfico, né, das queimadas, quando são naturais, em menor proporção. O problema que ocorre é que as queimadas estão acontecendo mais vezes, por mais tempo, e o período de estiagem também tem se prolongado a cada ano, né? Quer dizer, altera os fatores naturais. Exatamente. O que os estudos mostram é que o ideal, entre aspas, seria uma queima de 10 em 10 anos, mas o que nós estamos vendo é de ano em ano, de 2 em 2 anos, e não. Então o cerrado vai empobrecendo, primeiro porque ele perde muita matéria orgânica nos incêndios, e o cerrado carece muito dessa matéria orgânica que é queimada, então empobrece demais toda a vida vegetal, animal, macroscópica, microscópica, por conta dessas queimadas sucessivas. Quando se fala em controle, esse controle deveria ser responsabilidade de quem? O controle seria um dos órgãos oficiais, né, ligados ao meio ambiente, mas nós sabemos que o material humano é muito menor do que se necessita, a fiscalização é muito pequena e acontece esses desastres aí a toda hora. Muito bem, Guido Juliano, muito obrigada mais uma vez, um bom dia. Muito obrigado. Depois do intervalo, você vai ver que o mercado de reposição segue a toada de altas. Goiânia recebe 2 importantes eventos sobre o mercado do leite. E vamos falar sobre a utilização de softwares de gestão na pecuária e os benefícios para o negócio. Nós voltamos já em um minuto só.